16, verso 11 e 13. Enquanto você procura, você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Espírito Santo dele está aqui em nosso meio, para fazer algo de extraordinário. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluias. Todos encontraram? A palavra de Deus diz da seguinte forma: E Samuel disse a Jessé: Estes são todos os rapazes. E este disse: Falta ainda o menor, que agora está apacentando as ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Manda trazê-lo, porque nós não sentaremos até que ele venha aqui. E ele mandou buscá-lo e fez entrar. E ele era ruivo, e de belos olhos e de bom aspecto. Então o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. E Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. E Samuel se levantou e foi embora para Ramá. Levante as vossas Bíblias. Vamos fazer mais um minutinho de oração. Senhor eterno Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, atento ao teu mandar. Estamos aqui, ó Pai, atento à tua palavra. E repetindo, ó Pai, como outras vezes, que o Senhor possa ter liberdade entre nós. Que o Senhor possa achar, ó Pai, lugar aqui nessa noite, para habitar, ó Pai, para fazer morada eternamente. Porque nós estamos aqui para abrir os nossos corações, a nossa vida, para que o Senhor possa fazer morada, e através disso nós possamos, ó Pai, transbordar mais de Ti. Onde que todos vão olhar, ó Pai, para a Tua igreja e para o Teu povo, e vão ver, ó Pai, um brilho diferente. Vão ver algo de extraordinário, um brilho, algo diferente em nossas vidas. E que brilho é esse? É o brilho do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque nós decidimos, ó Pai, guardar a Tua palavra, os Seus mandamentos e os Seus princípios em nossos corações. E nós queremos, ó Pai, servir a Ti. Nós queremos Te adorar. E nós Te pedimos agora, Deus, fica conosco, fala conosco, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Podeis se sentar batendo a linda salva de palmas que engrandece e que exalte ao nome do Senhor Jesus. Querida e amada igreja, o texto ao qual acabamos de ler é um texto muito conhecido, bastante conhecido por todos nós. Esse texto que acabamos de ler vem relatar o momento exato onde que Samuel, mandado por Deus, vai até a casa de Jessé, o bemelemita, e da casa de Jessé, então, Deus dá uma ordem para Samuel, falando da seguinte forma: da casa de Jessé sairia então um novo rei de Israel. E nesse texto a qual acabamos de ler, vem falar exatamente do momento onde que Samuel unge a Davi, onde que Samuel unge a Davi como novo rei de Israel. E nesse exato momento onde que Samuel, mandado de Deus, vai e unge a Davi, é o momento exato onde que então Deus estabelece uma aliança com Davi. Nesse exato momento Deus estabelece uma promessa sobre a vida de Davi, de que ele seria o novo rei de Israel. Mas para entendermos melhor, precisamos voltar um pouco lá atrás. Isso aconteceu porque Saul, que foi a pedido do povo, que pediu a Deus para que estabelecesse um rei sobre o povo de Israel. Então assim, Deus atendeu o pedido do povo e levantou Saul como novo rei de Israel. Mas a Bíblia vem nos relatar que passando um certo tempo, Saul começou a fazer coisas que não eram benquistas e não eram bem vistas por Deus. Fazendo coisas que desagradaram totalmente aos olhos do Senhor, que chegou até o ponto de Deus rejeitar Saul como rei de Israel. Então Deus decide levantar um novo rei e manda Samuel ir até a casa de Jessé. E chegamos nesse exato momento onde que Samuel unge a Davi. Mas a história nos relata que Davi, ele foi ungido pelo Senhor, e a Bíblia vai nos relatar que dentro da sua casa, ele era o menor da sua casa. Ele era o mais franzino, ele era o mais fraco. Mas a Bíblia vai nos relatar então que Deus escolhe Davi, e dentro dos seus irmãos, tinha outros irmãos de Davi, que tinham postura de rei, que tinham talvez uma aparência de rei, uma capacidade aos olhos físicos, aos olhos humanos, onde que todos poderiam conceder e ver eles como o futuro rei de Israel.
Mas a Bíblia nos relatar que então Deus decide escolher o menor daquela casa, que é Davi, dizendo para Samuel da seguinte forma: eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo segundo o que está dentro do coração dele. Mas quando falamos que Davi era o menor da casa do seu pai, muitas das vezes encontramos e olhamos algumas pessoas dizer que Davi era uma pessoa muito humilde, e de fato era, mas humildade não tem nada a ver com andar de cabeça para baixo, de andar com os ombros deitados, não. Acredito eu então que Davi era um jovem destemido, um jovem corajoso, um jovem confiante, um jovem que tinha atitude. Davi, pelas pessoas, era considerada talvez uma pessoa que era, pela sua aparência, por ser o mais novo, menor. Mas dentro dele, ele era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos relata que certa feita, onde que Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, chegou um dado momento da Bíblia onde que Davi está de frente para Saul. E ele relata da seguinte forma, que para defender as ovelhas do seu pai, ele matou um leão, ele matou um urso, e ninguém sabia disso. Então podemos tirar algumas características de Davi, que Davi tinha algo que todo crente deveria ter, que todo servo do Senhor deveria ter, mesmo que as pessoas não vejam isso de você e olhem para você aos olhos humanos e diz que você talvez seja o menor da casa, mas Deus está olhando o que está dentro do seu coração, que é a atitude, a cabeça erguida, o andado de vencedor, o andar de campeão. E nessa noite Deus está querendo levantar homens e mulheres de Deus, para que possam ser valentes, para que possam ser pessoas com atitudes para servir o reino dos céus. E Davi, até chegar a essa promessa, passa por alguns estágios, por alguns momentos. E podemos tirar alguns atributos de Davi e trazer para a nossa vida. Quando Davi então foi ungido como novo rei de Israel, Davi não acordou da noite para o dia com a coroa de rei em sua cabeça. Não. Davi também teve que passar por alguns processos e por algumas etapas até chegar a isso. Ele não ficou de braço cruzado esperando que um dia ele ia ser o rei de Israel. Não, muito pelo contrário. Davi também passou por alguns processos, por algumas etapas. A Bíblia vai nos relatar então que certa feita, um gigante veio afrontar o povo de Israel, veio afrontar o povo de Deus. Um gigante que era da terra do povo filisteu. A Bíblia nos relatar então que o exército de Israel, o exército de Saul, ficou aterrorizado por ver aquele gigante daquele tamanho, amedrontando o exército e o povo de Deus. Onde que aquele gigante deu uma palavra de ordem para que trazesse para ele um soldado, para que batalhasse, guerreasse contra ele, e quem venceria, e quem vencesse, ia se tornar, o povo ia se tornar escravo daquele que vencesse. Então assim, todos ficaram atemorizados, ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. Mas certa feita, Jessé manda o seu filho Davi ir para ver como seus irmãos estavam. Manda mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E Davi foi até os seus irmãos, olhar como eles estavam, levar mantimentos, levar alimentos. E ao chegar lá, a Bíblia vem nos relatar que Davi vê aquele gigante afrontando o povo de Israel. Mas ele vê aquele gigante afrontando o Deus de Israel. E ali ele demonstra mais uma característica que todos nós devemos ter, que é a atitude, que é a coragem. Naquele exato momento onde então que Davi vê aquele gigante afrontando o povo de Deus, ele diz: quem que é esse que tenta afrontar o Deus vivo, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso? Esse mesmo Deus que está aqui nessa noite, e se você der liberdade para Ele, Ele também pode te dar capacidade para vencer qualquer gigante, qualquer adversidade que tentar impor sobre a sua vida. E eu creio que se abrirmos o coração para Ele nessa noite, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas vamos sair daqui ainda mais corajosos, porque o nosso Deus está nos céus, é o Criador de tudo, o Criador de todas as coisas, e Ele está aqui. Então a Bíblia vem nos relatar que Davi coloca a cara a tapa e decide então enfrentar aquele gigante. Ele então aparece na frente
de Saul. E todos, acredito eu, que todos naquele exato momento disseram, agora já era, vamos perder a guerra. Estão depositando a confiança no menino franzino, um menino novo, que não tinha experiência alguma de guerra, que não tinha experiência nenhuma aos olhos daquelas pessoas que estavam lhe vendo. E foi nesse exato momento que Davi contou para Saul, que ele havia matado um leão, enquanto estava apacentando as ovelhas do seu pai, e um urso também. E uma lição que podemos tirar aqui nessa noite, que Deus, Ele nunca vai nos colocar em batalhas que não estejamos preparados. Mesmo que as pessoas não vejam o deserto, as adversidades, as batalhas internas que você enfrenta dia após dia. Aquelas lutas, aquelas batalhas que ninguém vê, que ninguém percebe, que muitas das vezes é só entre você e Deus. Mal sabe você que é simplesmente um preparo que Deus está fazendo na sua vida. Mesmo que as pessoas não vejam o que está acontecendo ao seu redor na sua vida, só você sabe ao acordar pela manhã aquelas lutas diárias. Mas ei, Deus está aqui para dizer para alguém que é simplesmente um momento que Ele está lapidando você. É um momento que Ele está lapidando a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de ser, a sua maneira de se portar. Porque quando o gigante aparecer, você não vai temer, você vai ter coragem, você vai ser valente. E vai passar por cima de todas as adversidades e todas as dificuldades que tentar sobrepor sobre a sua vida. Porque você vai confiar no Deus dos exércitos, naquele que morreu na cruz por você e verteu o seu sangue inocente. Então, naquele momento, naquele diálogo entre Davi e Saul, Saul então dá uma armadura para Davi colocar para enfrentar aquele gigante. A Bíblia vem nos relatar então que Davi rejeita aquela armadura, porque ele nunca tinha lutado com aquilo, não tinha experiência nenhuma de guerra. E ele só vai, ele e um estilingue, creio eu, para enfrentar aquele gigante. A Bíblia vem nos relatar então que quando ele se apresentou à frente daquele gigante, Golias começou a então afrontar a ele, começou a afrontar aquele menino, Davi. Mas Davi em nenhum momento se intimidou. Pensa, Davi, aquele menino franzino, aquele menino baixo, e diante dele estava um homem preparado, um homem que tinha experiência em batalhas, um homem que tinha experiência em guerras. Em nenhum momento ele temeu. O que me chama mais atenção, que todos nós muitas vezes olhamos para Davi, pensamos Davi, que ele era simplesmente o menor da casa do seu pai, que ele talvez não tinha confiança em si, não. Muito pelo contrário. Mesmo novo, mesmo talvez não tendo capacidade com a força do seu braço, mas dentro dele ele tinha atitude, dentro dele ele tinha coragem, dentro dele ele sabia no Deus que ele servia, ele sabia que ele não estava indo por ele estava indo para o Deus dos exércitos, combater o inimigo, enfrentar o inimigo, e não tinha medo, não tinha um inimigo que tentasse talvez desanimar e parar Davi e fazer ele desistir, porque Davi sabia, ele confiava no Deus dos exércitos, ele confiava no Deus que tinha chamado, e que Deus que tinha feito uma promessa sobre a vida dele. E Deus está aqui para falar para alguém, você que está debaixo de uma promessa do Senhor, por mais que o gigante, por mais que a luta possa parecer ser grande demais, e talvez pode até ser mesmo, e você possa olhar para ela e falar, meu Deus, eu não consigo, eu não tenho capacidade, talvez você não consegue, mas o seu Deus consegue, Ele é maior do que o gigante, Ele é maior do que essa adversidade, Ele é maior do que essa dificuldade na sua vida. Deus está aqui para falar para alguém, tenha atitude, tenha coragem. Por mais que as pessoas olham para você e dizem, ali não vai dar nada, ali não tem como dar certo. Aquela situação ele já foi, já era, não tem jeito, não tem como. Porque aos olhos humanos, talvez não tenha jeito mesmo. Mas se você ter atitude de campeão, se você começar a andar com
com sua cabeça erguida, porque Deus não te fez andar de cabeça baixa, Deus te fez para andar com a cabeça erguida. Para quê? Para olhar para os céus e ver um Deus que está sentado no alto e sublime trono, e que ao redor dele estão serafins cantando 24 horas por dia, adorando a Ele, dizendo: Santo, 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 Santo és o Senhor dos exércitos. Então a Bíblia vem nos relatar que Davi enfrenta aquele gigante, e quando ele vem em cima de Davi, Davi lança aquele estilingue e aquela pedra acerta a testa do gigante, como todos nós conhecemos muito bem. Então Davi derrota aquele gigante, corta a cabeça daquele gigante, e vence, e o povo de Israel vence o povo filisteu, que saiu correndo, que saiu desesperado, porque eles não acreditavam que seria possível, e foi possível. E o que nós podemos tirar mais uma vez dessa uma lição, é que a atitude, a importância de termos atitude, termos coragem, dar o primeiro passo, ir adiante, não temer as adversidades, os nossos complexos, não. Devemos, mesmo passando por lutas, devemos dar um passo a mais. Por quê? Porque se dermos um passo de atitude, de coragem, nós vamos passar para o próximo nível. Nós vamos passar para a próxima etapa. Davi, então, quando matou aquele gigante, ele passou para um outro nível. É isso que Deus está querendo de alguém aqui nessa noite. Se você tiver coragem, se você tiver atitude, andar de cabeça erguida e não olhar por essa dificuldade que você está passando nesse exato momento, você vai subir de nível, não sei qual, nível espiritual, nível emocional, nível financeiro, não sei. Deus conhece a necessidade de cada um, mas se você tiver coragem a partir de hoje, nessa noite, sair dessa igreja, sair desse lugar aqui nessa noite, você vai ver o sobrenatural do Senhor acontecer na sua vida, porque não é você que vai vencer, não é você que vai lutar contra o gigante, é Deus que vai fazer e arquitetar tudo, para que você possa tomar posse da vitória das mãos do Senhor. Deus está cheio de coisas que Ele quer realizar na vida de cada um que está aqui nessa noite. Como eu sempre digo, cada um de nós que viemos a esse mundo, viemos com um propósito que Deus colocou dentro de nós, com dons e talentos, com recursos que Ele colocou dentro de nós, para que possamos fazer o possível. Para que possamos correr atrás de conhecimento, sim. Para que possamos correr atrás das coisas, sim. Para que quando chegar no momento onde que chegamos no nosso limite, onde que fizemos tudo, usamos todos os recursos humanos, quando chegar na nossa limitação, é aí que Ele vai aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porque o possível, a gente até consegue fazer, mas quando chega no impossível, é Ele que começa a entrar em cena. Quando chega no impossível, é Ele que estende as mãos sobre a nossa vida. Quando chega no impossível, é Ele que manda os anjos ao teu respeito para guerrear, para lutar por você, para lutar e te ajudar a passar por essa adversidade, por essa dificuldade. E quando você passar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus bem alto, que engrandece o nome do Senhor. Então Davi matou aquele gigante. E quando ele matou ele, o nome de Davi começou a percorrer toda Israel. Davi se tornou um herói nacional. Davi se tornou um herói para aquele povo, aquele menino que antes não era reconhecido por ninguém, até mesmo pelos seus parentes. Onde que ele era simplesmente um pastor de ovelha. Onde que era simplesmente alguém que cuidava do rebanho do seu pai. Mas num simples ato de atitude, num simples ato de coragem, da noite para o dia, Deus fez Davi ser reconhecido por toda Israel. E o nome do Senhor foi glorificado. Então não olhe para a situação que você está nesse exato momento. Não olhe para a situação, para o cenário que você se encontra nesse exato momento. O que Deus pede a você é simplesmente, tenha atitude, tenha
coragem. Porque você pode estar olhando com os seus olhos físicos e não estar contemplando a saída, a solução. Mas sim, da noite para o dia, a partir do momento que você começar a dar um passo, tentar ir com coragem, com atitude, da noite para o dia você pode ser reconhecido e todos possam ver o Deus que há na sua vida. E não é sobre nós, não é sobre você, é sobre Deus, para que o nome dele possa ser glorificado, para que o nome dele possa ser exaltado, através de quê? Através de nós, através da igreja dele, através do povo dele, através da juventude, através das irmãs, através dos irmãos. Deus conta com cada um de nós e pede: tenha atitude, tenha coragem, prossiga, não para, continua. Aleluia. Então Davi mata o gigante e ele começa a ser aclamado por Israel. E é bem menos relatar que quando Davi chegou junto com Saul naquela cidade, as pessoas gritavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Saul, que já havia sido rejeitado por Deus, já tinha perdido a presença de Deus, ele deixou o ódio entrar em seu coração, a inveja, a maldade entrar em seu coração. E ele que deveria ficar feliz, já que Davi havia matado o gigante e tinha livrado o povo de Israel das garras do povo filisteu. Mas não, ele deixou a maldade, o orgulho, a soberba, o ego entrar em seu coração. E começou a ter inveja e olhar para Davi de outra maneira, com os outros olhos. E ali então começou uma perseguição ferrenha em cima da vida de Davi, onde que Saul queria mesmo até a morte de Davi. Outra lição que podemos tirar, na nossa caminhada, na nossa jornada, quando estamos vivendo um propósito com Deus, quando estamos vivendo a vontade do Senhor, é normal que as coisas começam a acontecer, claro, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E também, na medida que vamos crescendo e vamos evoluindo junto ao propósito de Deus, também as perseguições é normais que elas começam também a subir e também a tentar de alguma forma te frear, te parar. Mas Deus está aqui nessa noite, falando para alguém: continua vivendo no meu propósito, continua vivendo no meu propósito, mesmo que as perseguições, as calúnias possam tentar vir contra a sua vida, somente tenha atitude, somente tenha coragem, não para por maneira nenhuma. Tá muito difícil, irmão Igor. Não para. Deus está falando: não para, continua perseverando, mesmo que as perseguições venham. Continua, porque a promessa dele é muito maior do que você imagina sobre a sua vida. Por mais que você olhe, pode parecer até mesmo distante demais, mas com atitude, com coragem, você vai ver as promessas sendo liberadas sobre a sua vida, e você vai começar a ver o agir de Deus, e as outras pessoas também vão começar: o que aconteceu na vida dele, o que aconteceu na vida dela, que ele mudou tanto, não tinha como ele sair de lá, não tinha como ela sair de lá, foi porque as mãos do Senhor te sustentou, te guardou, te protegeu, e te livrou de todos os males que o inimigo tentou contra a sua vida, e ele não vai ter poder, porque o Senhor é maior do que todos os seus inimigos e todas as suas adversidades. Por isso a importância de entendermos e pararmos para refletirmos, mesmo com as adversidades e o cenário que você está vivendo, de maneira alguma baixe a cabeça, de maneira alguma baixe a guarda. As pessoas vão perguntando: como está tudo bem? Fala: está tudo bem sim, porque até que o Senhor me ajudou, até que o Senhor esteve comigo, e Ele fez uma promessa sobre a minha vida, e por mais que eu não estou vendo solução, não estou vendo essa promessa chegando agora, mas eu confio no meu Deus. Eu confio no Deus da Bíblia Sagrada, onde que Ele fez várias promessas para vários grandes homens de Deus, e todas as promessas que Deus fez
não teve uma que ele não cumpriu, e não vai ser na sua vida que ele vai deixar de cumprir. Então continua perseverando, mesmo que você esteja encontrando o mar vermelho na sua frente, mas saiba que se você estiver no propósito, se você estiver na posição, no centro do querer, no centro da vontade dele, o mar vermelho vai ter que se abrir para você passar e do outro lado cantar o hino da vitória. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, dá um glória bem alto no nome do Senhor. Depois disso, a Bíblia vai nos relatar que Davi sofreu muitas perseguições de Saul, até mesmo atentado contra a sua vida. Se falarmos a história toda aqui é muito grande, mas teve uma oportunidade onde que a Bíblia vai nos relatar, onde que estava os valentes de Davi contra o exército de Saul que estava ali perseguindo. E teve uma oportunidade onde que Davi foi até o acampamento de Saul. E a Bíblia vai nos relatar que ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, ali mesmo. Davi teve uma oportunidade muito grande de acabar com a vida de Saul, acabar com a perseguição, acabar com tudo. E Davi sabia que ele seria o novo rei de Israel. Mas Davi tinha um coração humilde. E ele decidiu poupar a vida de Saul naquele exato momento. E a lição que podemos tirar, mesmo Davi tendo passado por tudo aquilo, mesmo Davi tendo livrado o povo de Israel das mãos dos filisteus, virando um herói do povo de Israel, depois disso ainda começaram a ser perseguido por Saul, sabendo que ele estava debaixo de uma promessa que seria o novo rei de Israel, e ali ele era um homem popular, tinha totais condições de ele mesmo acabar com a vida de Saul e se tornar o rei de Israel. Mas Davi poupou a vida de Saul naquele exato momento. E uma lição que podemos tirar, porque Davi sabia que ainda não era o momento certo da promessa se cumprir na vida dele. Mesmo ele passando por tudo aquilo, mas ele sabia que as coisas aconteciam na hora, no momento, do jeito e da maneira que o Senhor Deus quer fazer na nossa vida. Se começarmos a entendermos isso, se começarmos a pararmos de ser ansiosos, afoitos demais, entendemos que tudo está debaixo das mãos do Senhor, que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Você vai começar a trilhar o caminho correto, não vou olhar para a direita nem para a esquerda, não vou olhar o cenário, por mais que às vezes pode parecer até favorável demais. Mas quando você está vivendo um propósito com Deus, você consegue identificar, opa, ainda não é o momento. Eu prefiro esperar o momento do meu Deus, porque os planos, os projetos dele, são muito maiores do que os meus planos, do que os meus projetos. Os planos deles são muito maiores do que os seus planos. Então acredita, confia, tenha atitude, seja valente, mas seja humilde, seja tomado pela ansiedade, não. Somente fica debaixo das mãos dele, vivendo no propósito que ele colocou sobre a sua vida. A mensagem de hoje é: tenha atitude, tenha coragem, não pare por nada. Por mais que a luta possa parecer difícil, por mais que o cenário possa parecer caótico, mas de maneira alguma, deixa de viver um propósito com Deus. Em todas as orações começa a falar: Deus, não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feita conforme a sua vontade sobre a minha vida. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Amém? Que Deus continue falando em cada coração. Bate uma linda salva de palmas que agradece ao nome do Senhor. Se coloque-se de pé. Aleluia. Que possamos entender que o nosso Deus é grande demais. O nosso Deus é poderoso demais. E que se Ele fez uma promessa sobre a sua vida,
Ele vai cumprir. Eu não sei qual fase, qual estágio você está passando, mas Deus sabe, Deus conhece. E Deus está falando para alguém, fica somente na posição. Se conecta comigo. Se aproxima de mim. Vamos louvar a Deus assim, ó. Como Zaqueu, faz um milagre em mim. Mais uma vez. Como Zaqueu, na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Todos comigo. Glória, glória, glória a Deus. Senhor eterno Deus e eterno Pai. Estamos aqui, ó Pai, porque nós entendemos que o Senhor é o único, ó Pai, que tem o poder de fazer todas as coisas. Nós acreditamos, ó Pai, no poder da Tua palavra. Eu não sei, ó Pai, a necessidade, o momento que cada um está passando, mas o Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Meu Deus, talvez essa pessoa que precisa de um renovo da parte do Senhor, que o Senhor possa entrar, Pai, com a providência divina, onde essa pessoa talvez esteja cabisbaixa, desanimada, mas o Senhor possa novamente, ó Pai, renovar e dar forças, ó Pai, e ânimo, para que possa levantar a cabeça, Senhor, e andar como um campeão, como um vencedor, porque o Senhor, quando promete na vida de alguém, o Senhor não é homem para que minta, Pai. Então faça um milagre em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podeis se sentar batendo a linda salva de palmas que agradece ao nome do Senhor. Glória a Deus. A oportunidade de estar com a nossa irmã Ana. Não? Deus abençoe, amém. A nossa irmã Verinha. Glória a Deus. Não? Então vamos, né? Já vamos terminar o culto. Tem alguns avisos? Não? Irmãos, aproveitando essa oportunidade, na próxima semana, a gente vai dar início à campanha por nome Em Busca de uma Experiência Nova com Deus. Amém? Esse é o tema da campanha da semana que vem, no domingo. Nós vamos fazer, né, a preparação da campanha. E o tema é da seguinte forma: em busca de uma nova experiência com Deus. Quem quer buscar uma nova experiência com Deus? Então não falte, não perca, para que possamos buscar algo de extraordinário do Senhor sobre a nossa vida. Para que possamos viver a boa e perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem alguém que ouviu a palavra do Senhor, deseja aceitar o Senhor Jesus? Não, creio que todos aqui já são crentes, pelo nome do Senhor Jesus. Então se coloque de pé. Já vamos fazer a oração da fé, para voltarmos para a nossa casa, para o nosso lar, abençoados por o nosso Deus. Se coloque de pé, coloque a mão na sua cabeça, e vamos agradecer a Deus por esse culto, já que é um privilégio quando estamos na casa do Senhor. Se estamos aqui foi porque a misericórdia dEle nos alcançou, e nós temos a oportunidade de estar aqui e adorar o nome dEle. Então vamos agradecer por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Senhor meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos mantido até aqui, porque até que o Senhor nos ajudou. E que nós possamos cada dia mais, Senhor, continuar vivendo uma vida de propósito com o Senhor. Não uma vida não por coisas momentâneas, mas perseverando, Pai, nas Tuas promessas, no alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe até aqui, que o Senhor possa nos levar também em paz, ó Pai, em segurança. Em nome de Jesus, que o Senhor possa proteger a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles agora, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, fica conosco. E nós também te agradecemos por tudo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Todos comigo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.